Muito bem, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. É sempre uma alegria estar juntamente com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 11/8/2021, e estamos começando mais um programa Palavra Viva para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo aqui é sempre pregar a palavra de Deus, porque nós cremos no poder que ela tem, na eficácia que ela tem para nossas vidas. Nós precisamos ser confrontados todos os dias pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode mandar a sua participação no nosso WhatsApp 12991925941, 12991925941, e nós com certeza estaremos te atendendo, anotando o seu pedido de oração, você participando conosco, que será com certeza uma bênção. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e logo em seguida já entraremos na ministração da palavra de Deus, porque eu quero concluir com vocês hoje a mensagem que eu dei início segunda-feira, falando sobre o profeta Oséias. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Hoje eu quero concluir com vocês a exposição que eu dei início na segunda-feira no livro do profeta Oséias. Mensagem essa que tem por título O Profeta, Sua Esposa, Seus Filhos e o Juízo de Deus a uma nação em pecado, que nós temos meditado desde segunda-feira nesse texto. Vimos na segunda-feira um pouco a respeito do profeta, seu tempo e sua história. Vimos ontem sobre Deus, o profeta e a profecia, e hoje nós veremos os 3 últimos pontos dessa mensagem, que tratam mais especificamente do juízo de Deus para com o povo de Israel. O juízo de Deus para com o povo de Israel. Nós aqui já fizemos aqui um panorama para vocês que nos têm acompanhado. Se você não acompanhou nenhuma dessas 2 partes dessa mensagem, eu convido você a acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Você que me ouve pela Rádio Paz do Vale, você acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, você vai encontrar lá na playlist Programa Palavra Viva todas as nossas mensagens que aqui são transmitidas de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h25. Você vai encontrar aqui, você vai encontrar lá, no caso, todas as nossas mensagens salvas. Então, fica aqui meu convite para você que me ouve pela rádio, se quiser acompanhar mais do nosso conteúdo. Mas o que eu quero aqui, só para sintetizar aqui, introduzir para você que não ouviu nenhuma parte dessa mensagem, o que acontece? Oséias, ele é um profeta que profetizou para o reino norte de Israel, né? Vocês sabem que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes, Judá ao sul, Israel ao norte. E Oséias vai profetizar na época em quem estava reinando, por exemplo, Judá era Uzias, e quem estava reinando Israel era Jeroboão II. E nessa época houve uma prosperidade econômica por parte de ambos os reinos, porém o pano de fundo era a idolatria do povo de Deus. O povo idólatra, um povo que se afastou da vontade de Deus. E Oséias está aqui profetizando mais especificamente para o reino norte, o reino de Israel,
embora durante a sua mensagem você vai encontrar ele também transferindo ou transmitindo palavras ao reino de Judá, mas o foco central dele é o reino de Israel. Esse reino que desde o início, com Jeroboão I, que havia assumido o reinado, lembrando que o reino norte teve 9 dinastias. A dinastia de Jeroboão II era a 5ª dinastia, a dinastia de Jeú, que assumiu o lugar de Acabe em sua época. E esse povo o tempo todo estava se afastando de Deus, vivendo em pecado, vivendo fora do centro da vontade de Deus. Então Deus levanta o profeta Oséias, que significa o Senhor é salvação. Ele se levanta como mensageiro do Senhor, pronunciando uma palavra da parte de Deus para esse povo. O profeta e a profecia se misturam, se fundem no contexto do livro de Oséias, porque Deus pede para que o profeta case-se com uma prostituta, uma mulher que era filha de prostituição, representando que o casamento, esse casamento representava o casamento de Deus para com Israel, o amor de Deus para com Israel, esse amor incondicional da parte de Deus. Mas, e aí ela vai ter filhos, né, que nós vamos observar aqui. Cada filho aqui, que possui um nome e o seu significado, era também uma palavra de juízo para o povo de Israel. Então, nós vimos ontem, no verso 2, Deus ele mostrando, Deus ele apresentando esse amor ousado, né, que o poeta diz ousado amor de Deus, revelando esse amor de Deus incondicional. Deus escolhe um povo infiel para amar, um povo pecador, um povo promíscuo, um povo que se vende facilmente. Porque quem é Gomer? Gomer é o povo de Israel, Gomer sou eu, Gomer é você. Quem é Oséias aqui representado? É Deus, que casou-se com essa mulher de prostituições. Esse amor incondicional que não nos escolhe por aquilo que nós poderíamos oferecer em troca. Não, ele nos escolheu e nos amou apesar dos nossos pecados. Então nós temos aqui de maneira bem clara a revelação do amor de Deus para com seu povo, esse amor incondicional para a salvação. Porém, a incondicionalidade do amor de Deus não significa que Deus não é um Deus que tem para nós condicionalidade. Eu estava até conversando hoje mesmo, antes de estar aqui juntamente com vocês, com o irmão, sobre esse texto, sobre esse assunto. E muitas pessoas acham que incondicionalidade é sinônimo para fazer vistas grossas ao estado de pecado que uma pessoa se encontra. Porque o que é a ideia de incondicionalidade? Ele me escolhe independente de que eu faça coisas boas ou más para ele. Ele me ama apesar de tudo isso. Mas aí é que está o mistério da graça de Deus. A salvação é incondicional, é a revelação do amor incondicional de Deus para com a humanidade. Ele nos escolhe apesar de... Mas a santificação, ou mesmo o discipulado, caminhar para com Deus é condicional. De modo que esse amor que Deus revela para nós ao nos escolher, ao nos salvar, nos aponta para uma cruz, a cruz de Cristo. E a cruz é a condição. Deus não fez vistas grossas ao meu e ao seu pecado. Não, ele derramou sua ira. Ele derramou o seu juízo sobre o seu filho amado por conta do que? Do meu e do seu pecado, ou seja, não passou em branco diante de Deus. E no contexto aqui do Antigo Testamento, a aliança era a aliança o que? Da lei, aliança da lei. Então Deus estava o quê?
ao revelar o seu amor ao povo de Israel, estava trazendo esse povo ao quê? A lei, o cumprimento da lei. Viver o amor, ou a condicionalidade do amor de Deus é obedecer a sua lei. E o povo estava o quê? Constantemente quebrando a lei do Senhor, constantemente pecando contra o Senhor, vivendo em prostituição espiritual, vivendo em adultério, vivendo fora do centro da sua vontade. Então é por isso que ele o que emite juízos a esse povo. Ele demonstrou a sua graça, a sua bondade durante toda a sua história, mas agora ele o que? Lança juízo. Porque o amor que não disciplina, o amor que não traz correção não é amor, já diz lá Hebreus. Essa história de que amor, amor, amor e não há disciplina não é amor, é utopia. Um amor que não corrige, um amor que não chama atenção, um amor que não emite juízos, não é amor. Porque o amor quer o quê? Quer que nós nos tornemos mais parecidos com o Deus que se revelou a nós. Então vamos lá. Em terceiro lugar, que seria o terceiro lugar dessa mensagem, diz o filho número 1 e o primeiro juízo de Deus à nação de Israel. Observe aí comigo, verso 3 a 5 de Oséias capítulo 1. Olha só o que diz. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Provavelmente, Jezreel aqui é o único filho legítimo de Oséias com Gomer. Lohuama e Loame não eram filhos legítimos de Oséias. Ele cria como seus filhos, mas eles são filhos de prostituição. Somente Jezreel era filho legítimo do profeta. Isso mostrando de maneira clara o que é o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Deus, ele amou esse povo de tal maneira, mesmo quando eles se desviaram e seguiram outros deuses e viveram uma vida longe do centro da sua vontade. E Jezreel aqui significa Deus espalha. Significa Deus espalha. E qual que era a ideia ou a tese central, a palavra de juízo aqui? Deus traria juízo, primeiramente, ao reinado da dinastia de Jeú. Lá atrás, e você deve estar lembrado, Jezreel é o que? É uma localidade em Israel. É um vale, Vale de Jezreel. Lugar esse que foi usado como palco do juízo de Deus contra Jezabel e contra os 70 filhos de Acabe. Deus havia levantado Jeú para trazer juízo à casa de Acabe. Mas Jeú se excedeu na forma de aplicar a vontade de Deus contra a família de Acabe. Então Deus disse que a dinastia de Jeú só iria permanecer no poder até a 4ª geração. E Jeú não permaneceria perpetuamente sobre a casa de Israel. Ou seja, Deus estava trazendo, e aqui, através dessa palavra, uma palavra de juízo à casa de Jeú. Que haveria fim, e isso culminaria num outro juízo de Deus, que é o quê? O fim do Reino Norte. O juízo final do fim do Reino Norte. Por exemplo, Jeroboão II foi o penúltimo rei da dinastia de Jeú. Zacarias, que reinou por apenas 6 meses, foi o último rei do reino ou da dinastia de Jeú. E depois disso apareceu outros reis que reinaram por pouco tempo, e logo veio o fim do Reino Norte por mão dos assírios em 722 a.C. Ou seja, a palavra de juízo contra o povo de Deus era exatamente o quê? Eu vou espalhar vocês.
E vou espalhar vocês porque vocês viveram todo esse tempo em pecado, em pecado, em pecado. Em momento algum vocês se arrependeram dos seus erros. Em momento algum vocês se voltaram para a minha vontade. E é por isso então que eu vou trazer o quê? Juízo para vocês. E aí tem muitas pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que amor não pode estar ligado a juízo. Quem disse isso? Deus, ele no seu evangelho diz que é salvação para os que creem, mas é condenação para os que não creem. De modo que a palavra diz lá no livro do evangelho de Marcos, capítulo 16, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Porque o evangelho tem duas vertentes, o evangelho tem dois gumes, tem dois lados. Ele é salvação para os que creem, mas ele é condenação para os que não creem. E o juízo vem para aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. E o juízo vem para aqueles que ouviram vezes por outra Deus chamando ao arrependimento, mas negaram, fingiram que Deus não estava falando com eles. Quantos de nós, todos os dias, temos sido ouvido a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, e nós insistimos em viver na prática do pecado? Como é que eu venço o pecado? Primeiro, eu tenho que admitir que eu tenho pecado. Segundo, eu preciso confessar a Deus e confessar a alguém que possa me ajudar a vencer esse pecado. E terceiro, eu preciso abandonar esse pecado. O povo de Israel não admitiu os seus pecados. O povo de Israel não confessou os seus pecados. Não buscou ajuda. Mesmo os profetas sendo levantados por Deus para levá-los ao arrependimento, eles não caíram diante de Deus, se prostraram diante de Deus aos seus pecados. E por conta disso, não abandonaram seus pecados. E então o juízo de Deus foi declarado sobre a casa de Israel. O segundo filho, ou o filho número 2, e o segundo juízo de Deus à nação de Israel, diz no verso 6 e 7 as seguintes palavras: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Aqui acredita-se o quê? Que Loruama, essa filha que é aqui declarada, não era legítima filha de Oséias. E Loruama significa desfavorecida ou não compaixão. É Deus dizendo para o povo de Israel, emitindo uma palavra de juízo ao povo de Israel, dizendo o seguinte: a taça da minha ira se encheu contra vocês. E eu vou tratar vocês como vocês me trataram. Eu vou fingir que vocês não existem. Eu não vou ter compaixão de vocês. Vocês serão invadidos, virá a Síria, na pessoa de Sargão II. Vai invadir, vai conquistar vocês, vai espalhar vocês pelo mundo. Vocês serão um povo sem paradeiro. Mas eu vou ter misericórdia da casa de Judá. Que é o que acontece no período do rei Ezequias, quando Deus manda um anjo e um anjo mata 187 mil homens. Deus poupa Judá da pressão externa que a Síria estava fazendo contra o reinado de Ezequias. Mas Deus não poupa Israel. Deus trata Israel da mesma maneira que Israel o tratou durante toda a sua história. Esse é o maior juízo de Deus para o ser humano.
Romanos capítulo 1, versos de número 18 a 32, por 3 vezes você vai encontrar lá que Deus entregou os homens aos seus pecados. O maior juízo de Deus para com a humanidade é quando Ele nos entrega aos nossos pecados. É quando Ele nos deixa fazer aquilo que nós queremos fazer. Esse é o maior juízo de Deus para com a humanidade. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento de seus pecados todos os dias. Pela internet, pela TV, pelos rádios. E ainda existem pessoas que têm a ousadia de dizer que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de arrependimento, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso é uma mentira. Porque todos nós estamos indesculpáveis diante de Deus. Não espere, você que me ouve, você que me acompanha pelo meu canal no YouTube, não espere que seja tarde demais. Que o juízo venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, não haja mais esperança. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento, é hoje que Ele quer ter um relacionamento conosco. E a última palavra de juízo, o filho número 3 e o terceiro juízo de Deus ao povo de Israel, se encontra no verso 8 e 9, que diz assim: E depois de haver desmamado a Lohuama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: Põe-lhe o nome de Loame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Deus está dizendo aqui, porque o que significa Loame? Não meu povo, ou você não é meu filho. É quando Deus é como tirar a filiação dele para com seu povo. Diz assim: vocês não são meus filhos. Eu não sei quem são vocês. Vocês poderiam ser, mas vocês não quiseram ser. Eu amei vocês incondicionalmente. Eu enviei profetas o tempo todo para que vocês se voltassem para mim, mas vocês não quiseram ser meus filhos. Vocês preferiram adorar outros deuses, vocês preferiram viver nos seus pecados, nos seus erros, nos seus desejos. Então vocês não podem ser chamados de meus filhos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não tem como você ser chamado de filho de Deus. Mas quando eu olho para esse texto, e essas palavras de juízo, num Deus que amou e amou descaradamente esse povo, e mesmo assim nós estamos vendo juízo, e um povo vivendo em pecado. Se a história terminasse aqui, seria muito triste. Mas Deus, mesmo na ira, lembra-se da misericórdia. E olha a palavra profética que Deus deixa para esse povo nos versos 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Essa palavra profética da parte de Deus para com seu povo se concretizará pós-exílio assírico. Tudo que Deus falou que aconteceria, aconteceu. Exatamente como ele disse que iria acontecer, mas a misericórdia dele ainda iria se sobressair no meio de tudo isso. Porque pós-exílio, pós esse contexto, pós essa realidade, lá na frente, quando Cristo viesse para morrer para o seu povo, povo de Judá, da dinastia de Davi, ainda ele se lembraria do povo de Israel. E aí nós teríamos a união de Israel para com Judá. E também na pessoa dos gentios. De modo que, depois de tudo, o povo que era seu o rejeitou. E aí o convite da graça se expande para todos, sem distinção.
Israel entra nesse jogo e Deus usa de misericórdia. Porque veja bem, começa o chamado da graça em Jerusalém, Samaria. Samaria, quem? Os samaritanos. O povo que era miscigenado, que havia voltado do cativeiro assírio, que era o remanescente final de Israel. Deus teve misericórdia deles. Nós somos esse povo de Israel que Deus teve misericórdia, graça e nos deu salvação. Que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver a sua vontade para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, uma quinta-feira abençoada que virá, e amanhã nós estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir.